grande debate de hoje começa agora. O quadro, você já sabe, é um grande sucesso na CNN americana e aqui temos o objetivo de apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia, Gisele. Bom dia, Tiago. Bom dia, Diego. Bom dia. Uma ótima sexta-feira para a gente. Olha, o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, tomou posse nessa quinta-feira. A gente tem imagens. Seu primeiro discurso ali na posse, ele disse o seguinte, que pretende, abre aspas, resgatar o respeito pelo professor, fecha aspas. Segundo Ribeiro, ainda, entre aspas, a implementação de políticas e filosofias educacionais equivocadas desconstruíram a autoridade do professor na sala de aula. Bom, Gisele e Tiago, a pergunta que fica é a seguinte: a autoridade do professor na sala de aula é algo que precisa ser resgatado e mais, deveria estar entre as prioridades do ministro da Educação? Começo contigo então, Tiago. Bom dia, Diego. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. O novo ministro da Educação tem a mais absoluta razão quando fala sobre a respeitabilidade do professor e, principalmente, o respeito que ele deve ter dentro da sala de aula. O grande problema que nasce dessa verificação é como resolvemos isso. E aí entramos num problema histórico de um país que nunca, em nenhum governo, seja qual ele for, deu o valor devido e merecido ao professor, à figura do professor da escola básica, na base, na formação cultural dos alunos. Esse é o grande problema brasileiro. Esse é o drama que nos atinge, que nos aflige e que vai nos atacando o futuro cotidianamente. A destruição dos valores nacionais, dos valores pessoais, a destruição dos nossos futuros que nunca chegam. Nós lembramos da famosa frase, o Brasil é o país do futuro. E o futuro, assim como o horizonte, vai se distanciando cada vez mais, que vamos dando passos em direção a ele. A base disso tudo é a educação nacional, é a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Todas as desigualdades sociais que nós temos, as dificuldades de impor educação para todos os setores sociais, não só em razão da concorrência, da competência concorrente, vejam que bom, a competência concorrente também está na educação, de municípios, estados e governo federal, com a diversidade social que nós temos, a aflição dos professores, que vão muitas vezes para lugares perigosos, onde o Estado só chega com armas na mão, a má remuneração, mas não, péssima, vergonhosa, medíocre remuneração dos professores. Esse é um problema histórico no Brasil. Um problema de décadas, que agora espero que o ministro da Educação consiga resolvê-los. Porque são todos esses fatores que vão influenciar em como o professor é tratado na sala de aula. O professor desanimado, o professor que precisa ter 2, 3 empregos, o professor cansado, o professor em áreas onde o Estado só chega armado e ele chega representando o Estado, ele será visto como um inimigo ou, no mínimo, como uma figura estranha. Então, eu faço votos de um bom ministério ao novo ministro da Educação. Ele foi reitor de uma importante universidade aqui de São Paulo, na minha área, no direito e especificamente no direito criminal. Tivemos grandes nomes que saíram dessa universidade. Faço votos que tenha uma boa gestão no Ministério da Educação. É um dos maiores pepinos da República, se vocês me permitem o uso da palavra incomum, da palavra mais corriqueira. Mas faço votos, pois esse é o elemento fundamental do Brasil. Esse é o ponto, a pedra de toque para o nosso futuro, a educação. Gisele Soares, diante da fala, então, do ministro da Educação, quando tomou posse, qual a sua opinião? É preciso, então, focar na autoridade do professor dentro da sala de aula? Esse deve ser um dos focos do novo ministro? Bom dia. Bom dia.
Pois é, Tiago, as suas considerações iniciais, elas foram muito parecidas com o próprio discurso do ministro que falou ontem na sua posse. Ele falou exatamente sobre o respeito. Então, nós precisamos respeitar o professor, respeitar a educação e esse respeito ele tem que ser 360 graus. Então, um respeito que venha dos governantes, dos gestores, ao olharem e darem um apoio para o sistema de educação, da sociedade, dos pais, no respeito também aos professores e principalmente dos alunos. Quem atua em sala de aula sabe que vivemos tempos de transformação. São novas técnicas de ensino, são múltiplos métodos de ensino. Os alunos, com o advento da tecnologia, têm muito mais acesso a informações, questionam muito mais. Então, a educação, ela foi precisando se transformar e houve realmente uma grande mudança com o advento da tecnologia, com novas possibilidades de ensino. Esse respeito e essa autoridade, eles são absolutamente primordiais dentro da sala de aula. Realmente, a figura central da educação tem que ser o professor, tem que ser a sua valorização. Então, o professor realmente precisa ser o protagonista nessa situação. Ele precisa ter toda a atenção para ter o apoio, tendo aperfeiçoamento continuado, podendo participar dos conselhos, de discussões, enfim, o governo federal é quem trará todas essas metas, quem traçará todos esses objetivos e realmente o ministro tem um grande desafio, não sem razão. Portanto, que outros que também se candidataram à vaga, alguns, inclusive, acabaram depois declinando ao verificar o tamanho deste desafio. Não é só um desafio de conteúdo, portanto, não é só um desafio de quais serão as metodologias que serão adotadas pelo Brasil, como é que será disseminado, como é que será desenvolvido o ensino, os sistemas de educação daqui para frente, mas também uma questão de administração e de gestão do orçamento, de gestão de alocação desse orçamento. Então, vamos investir na educação básica, vamos investir na universidade. Hoje em dia, especificamente com relação às verbas da União, elas são majoritariamente destinadas ao ensino superior e menos à educação básica, ficando a educação básica mais para a responsabilidade de estados e municípios. Então, é o momento, inclusive, de fazermos esse debate importante de onde é que devemos investir a maior quantidade de dinheiro, se na educação básica ou se no ensino superior, como fazer esse ajuste orçamentário para, então, dar todas as possibilidades para que o professor tenha uma boa preparação, para que a infraestrutura das escolas também receba toda essas verbas para poder também se modernizar. Nós estamos vivendo uma pandemia, a pandemia impôs ao sistema de educação uma transformação, uma adaptação muito rápida. Nós vimos os alunos que, infelizmente, foram privados do convívio social das salas de aula, que têm tido aulas e aí um esforço hercúleo tanto dos sistemas de educação das escolas como dos alunos e dos professores para se adaptarem tão rapidamente, muitas vezes com condições absolutamente precárias com relação ao acesso a essas tecnologias. Eu faço parte de um conselho, de uma fundação que mantém uma escola e a dificuldade era justamente essa. Os alunos tinham os celulares e tablets, mas nós tínhamos uma dificuldade muito grande porque o pacote de dados acabava. Então, como resolver esse problema? Vamos imprimir esse material e disponibilizar aos alunos, mas aí haveria a necessidade de contato pessoal e aí o risco de contágio, de contaminação, de deslocamento, ou vamos, de alguma maneira, disponibilizar mais pacote de dados. Então, são muitos desafios e realmente que o ministro da Educação os enfrente com coragem, com sabedoria. Que são desafios. Desculpa, Diego. Vocês citaram, Tiago, aí, você e a Gisele, alguns problemas teóricos, práticos também. Quero saber de vocês, fazer uma pergunta para os dois. Qual deve ser, então, diante desse cenário encontrado pelo novo ministro, a prioridade dele na condução da pasta da educação no país?
Então, Diego, o mais importante, antes de mais nada, é o diálogo que ele deve ter, porque essa é uma solução que deve ser multifacetada. O ministro da Educação sozinho não resolverá sem termos um bom diálogo, na verdade, um diálogo essencial, primeiro com a economia, para sabermos a questão de verbas, se haverá possibilidade de aumento ou não das verbas. Segundo, uma conversa fundamentalmente com o setor educação, sem preconceitos, sem a aleivosia, a mentira, a bobagem sobre ideologias, fechar os ouvidos para a ala ideológica do governo, conversar também com os militares, que têm escolas militares, que parece que é o flerte dessas escolas cívico-militares, que me parece ser um pedaço dessa história, não sei avaliar, confesso, se positivo ou negativo, mas é importante também que se converse com todos os setores. Agora, o drama nasce aonde está a miséria, aonde está a pobreza, que são nos municípios dos rincões brasileiros e nos estados mais pobres. E aonde também, porque da miséria, infelizmente, nascerá a violência, infelizmente, nascerão os lugares de se morar à margem do concreto, quando o Estado não chega lá. Aí entra nesse bojo a questão do saneamento básico, entra a questão do transporte público, entra uma série de fatores que vão interferir e têm interferido ao longo dos anos na questão da educação. Então é necessário um diálogo. O primeiro diálogo deve ser com o setor educacional, deve ser com os estados e os municípios, porque o nosso problema é educação fundamentalmente de base. Temos problemas nas duas pontas, mas a primeira coisa urgente, porque é o fato mais triste que nós temos, está na educação de base. Boa parte das crianças brasileiras, e aqui eu faço parênteses, vamos nos lembrar que o governo federal não sabia da existência de 100 milhões de brasileiros. Talvez estejam nesses 100 milhões de brasileiros as crianças que iam para a escola, e nós sabemos que infelizmente isso acontece, que iam para a escola para ter as refeições do dia. Vejam só a miséria educacional e existencial que nós impomos à população brasileira, ao revés, ao contrário, em choque do ordenamento constitucional, que não é uma lei só por ser uma lei, é o nosso pacto político. Nós combinamos que seria assim, e não tem sido assim. E nenhum governo. Basta lembrar, a educação brasileira estava nas mãos do Abraham Weintraub. Então, vamos ver como é sério isso. E a questão dos salários. Mas eu quero ouvir a Gisele sobre isso, a questão dos salários, depois a gente volta, porque eu fiz um levantamento breve, muito breve, sobre a dissonância salarial que existe entre professores e outras carreiras. E eu digo para vocês, é uma vergonha, é uma verdadeira vergonha. Se eu tivesse que eleger uma prioridade, Thiago, eu elegeria exatamente a educação básica. Para o investimento, para a verificação, para a formação. Isso porque a educação básica tem um desafio a mais, que é justamente a adaptação à nova base nacional curricular. O ano que vem, 2022, já estou em 2021. Nossa, seria tão bom estarmos em 2021. O ano de 2022, ele será um ano extremamente relevante para a educação básica, isso porque houve uma definição de uma nova forma de como compor o currículo. Então, ao invés, estamos na transição e as escolas estão em adaptação para deixar aquele currículo mais fechado, segmentado e determinado para ter um núcleo, então, comum e eixos flexíveis em que os alunos, como um pouco mais próximo do sistema americano, em que os alunos podem eleger, então, estes eixos que mais lhes interessa para, então, se aprofundarem. E essa é uma adaptação que deveria estar sendo adaptada e justamente com esse ano de pandemia tivemos esse revés. Então, a educação básica sofreu mais ainda com essa questão da pandemia, porque os alunos de ensino superior já estavam mais habituados a esse ensino à distância, já têm mais a disciplina, têm mais facilidade para o manejo de equipamentos eletrônicos. Enquanto que na educação básica, e notadamente
no ensino da primeira infância e no ensino fundamental 1, as crianças ainda são muito pequenas, então a maioria delas realmente este ano está sendo privada da educação e do ensino. E haverá um grande desafio para o resgate dessas crianças, porque de um lado o Estado proporciona a educação gratuita e impõe que ela seja obrigatória, mas de outro lado há essa necessidade de trazermos as crianças para a escola, de trazermos as famílias para próximo das escolas, justamente por conta de todos esses problemas que acabam desviando as crianças da escola e levando as crianças a serem introduzidas no mercado de trabalho, muitas vezes muito cedo. Então, temos um país muito grande, com muitos desafios, mas que o ministro eleja ou que dê muita atenção à educação básica, que é extremamente relevante, e aos cursos profissionalizantes, que também no ensino médio propiciarão uma grande transformação e uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho sem a necessidade de cursos universitários. Então, nós teremos uma possibilidade, é o direito à oportunidade, né, Tiago? Mais do que tudo. Sem contar, Gisele, a questão aí, no final dessa linha, da questão científica, das universidades. Né? Nós temos universidades muito bem ranqueadas, como a USP, como a Unicamp, dentro das universidades da América Latina, mas vamos dar um exemplo. Se não estivéssemos falando de América Latina, elas não estariam em nenhum ranking, porque nós entraríamos em contato, em choque com as universidades americanas, que principalmente desde John Kennedy lá, sofreram uma avalanche de recursos. Olha que bonito isso, né? Uma avalanche de recursos para a educação que fez as universidades da Ivy League, depois também as do Oeste americano, serem fomentadas, puxando professores de todo o mundo, principalmente depois no pós-guerra. Agora, a minha preocupação, Gisele, e eu não quero entrar hoje aqui nas observações religiosas do novo ministro da Educação. Eu acredito que... Posso só fazer um parênteses? Claro, rapidinho. Com relação a isso, na fala dele de ontem, achei que ele foi muito feliz. Ele, inclusive, que é bacharel e mestre em Direito, colega nosso, Sim. Ele disse, tenho formação religiosa, tenho princípios e valores, mas tenho conhecimento da laicidade do Estado. Então, é nessa medida que eu irei atuar. Desculpa, só queria exatamente por isso até que eu coloquei, que eu não quero entrar nessa questão, porque eu acredito que a fé é algo do mundo privado, da nossa vida privada. Nós todos temos a liberdade religiosa, nossas liberdades religiosas, a nossa fé é algo individual. As observações que ele fez da palmada, da criança apanhar para aprender, ele estava falando, lendo um conceito da forma dele, bíblico, que está no Antigo Testamento, mas é uma observação do mundo individual. Eu me acalmei quando vi as observações dele acerca da laicidade do Estado. Exato. Então, para mim, isso é um assunto resolvido, a não ser que a abobrinha apareça novamente. Agora, a minha preocupação é o que esse governo quer com a educação. Porque os vetores não são bons, são muito ruins. Tivemos Abraham Weintraub, que está foragido nos Estados Unidos, e não se falou mais como é que ele fugiu. Você lembra que a gente até debateu sobre isso? Sim. Não se falou mais sobre isso. Não se sabe como é que ele conseguiu, com o passaporte diplomático, sair e segurar um diário oficial. Aí nós temos um problema dos discursos, da linha ideológica do governo, contra a ideologia que eles veem na educação brasileira. E eu não vejo nenhuma proposta real sobre alfabetização, melhoria do sistema educacional. Nós não vimos até agora. Nós não conhecemos. É impossível falar que, neste ano e meio de governo, o Weintraub, principalmente, falou como resolver o problema da educação, como resolver o problema dos professores, esses profissionais, repito, muito mais fundamentais para o futuro do Brasil do que os advogados, que os jornalistas, que os ministros do Supremo, embora muitos sejam professores, que os deputados estaduais, que os juízes e que os promotores. É que a educação tem que ser uma política de Estado, né, Tiago? Sim, senão, claro. todo ministro que assume a pasta atribui às gestões anteriores, porque são as gestões anteriores que estão dando os resultados atuais. Então, aí a gente fica num círculo vicioso. A gente tem que sempre recomeçar, né? Exatamente. Por conta disso, é preciso que haja um ministro que tenha essa coragem de implantar uma política de Estado, de trazer uma proposta e, mais do que isso, de assimilar a sua nova proposta à legislação e aos programas que já vêm.
porque programas de educação são programas de longo prazo. Então, nós temos muitas leis vigendo neste momento, como eu mencionei, a base curricular de 2022. Então, estamos nesse processo, ele precisa, então, assimilar isso e dar apoio para que aconteça essa transição e essa adaptação Gisele, até 2022. Pois não. Gisele e Thiago, a gente tem que partir para o próximo tema. Vocês já concluíram? Podemos partir para o próximo? Não, podemos partir. Podemos. Eu falo na minha fala final, é que eu fiz um pequeno levantamento aqui, mas eu deixo para frente. Perfeito, então. Vamos assim. Seguir para o próximo tema, o Ministério da Defesa, que vai propor como meta a destinação de 2% do produto interno bruto do país para as Forças Armadas. O gasto hoje gira ali em torno de 1,3% e 1,4% do PIB. Esse aumento dos gastos com a defesa só pode ser feito com a redução dos gastos em outras áreas, ou então com o aumento dos gastos totais do governo, totalizando aí a conta atual. Pergunto para vocês o seguinte: o Brasil deveria aumentar o orçamento na área da defesa hoje? Começa contigo então, Gisele. Nós precisaríamos saber exatamente quais são os fundamentos para esse aumento de gastos. Certamente uma parte deles pode ser trazida a público, mas uma outra parte certamente advém de questões que estão ali privadas por conta de serem questões de defesa, então protegidas por sigilo. Mas se nós formos olhar, 2% de orçamento do PIB é mais ou menos o que todos os outros países destinam, países que estão em paz. Obviamente que esses orçamentos das Forças Armadas, eles variam de país para país, a depender muito da conotação geopolítica daquela situação, daquele ano específico. Então, houve situações, por exemplo, em que a Alemanha aumentou muito o seu orçamento das Forças Armadas porque havia disputas, principalmente na Rússia. A mesma coisa acontece com os Estados Unidos. Havendo tensões entre Estados Unidos e, recentemente, por exemplo, com a China, há então esse acréscimo do orçamento às Forças Armadas por conta dessa situação. Então, nós temos visto que as Forças Armadas brasileiras têm se dedicado bastante, recentemente, inclusive, debatemos aqui sobre a questão da Amazônia, e eles seguirão lá até novembro, segundo a última decisão, portanto, seguirão sendo absolutamente necessários para o combate às queimadas e, mais do que isso, para a verificação das razões dessas queimadas, dessa devastação e de como fazer isso melhorar, porque tem trazido problemas, inclusive, internacionais para o Brasil. Então, é preciso que se faça uma verificação. O orçamento, ele é um mosaico, há um número limitado e é preciso que todas as peças estejam ali encaixadas. Necessariamente, quando precisamos destinar mais orçamento a uma área, estaremos retirando de outras, a não ser que aumentemos ainda mais esse gasto. Num ano como este ano, que é um ano tão atípico, um ano de pandemia, em que as Forças Armadas vêm atuando, auxiliando o governo em uma série de situações, precisamos fazer essa análise. Não vejo como um problema isso, porque está dentro da orientação da OTAN, está dentro das orientações de todos os outros países. Sabe o que eu acho? Eu acho que esse 0,7% de aumento dentro do 0,7% do PIB de aumento que se querem, a gente poderia usar na educação e não em arminha. É uma brincadeira, é claro, eu entendo a importância das armadas, mas eu acho muito interessante que esse governo, que teve toda a história educacional de incentivo na educação, nós aqui não sabemos falar um ato desse governo a favor do sistema educacional no Brasil, a não ser a fuga do Weintraub, que sim foi favorável à educação. Eu não entendo como me parece, porque nós estamos numa região pacífica. Tivemos alguns entreveros nesses últimos tempos, um com a base de Alcântara, que os militares se incomodaram muito com a concessão dela para as Forças Armadas americanas, eu concordo com os militares nesse aspecto. Que sofreu um incêndio no passado muito sem explicação, bem estranho. Thiago? Um outro problema, a fala ontem do chefe das Armadas Americanas para o Atlântico Sul, que tirou um sarro do nosso brigadeiro. Os profissionais das nossas armadas estão corretamente muito bravos com isso, porque o chefe do Atlântico Sul das Armadas Americanas disse, vejam só, esse brasileiro, o brigadeiro, o governo brasileiro paga o salário dele para ele trabalhar para mim. Olha que desrespeito
que nós estamos vivendo nesses governos tão atípicos como o brasileiro e principalmente o americano agora, né? Porque nós somos um reflexo menor dos problemas americanos hoje. Em regra, nós somos um reflexo menor dos problemas americanos. E agora surge essa questão. Há um problema, uma tensão geopolítica, e eu vi um relatório ontem, na verdade, observações sobre um relatório, que há uma preocupação das nossas Forças Armadas que querem o fomento orçamentário, né, o fomento para que possa fomentar a tecnologia com instrumentos à nossa defesa, porque haveria uma análise de riscos geopolíticos em razão da China ter cuidado da infraestrutura ao sul da América Latina, um apoio demasiado de Rússia e China à Venezuela, mas também surge essa questão americana. Eu entendo as preocupações das Forças Armadas, eu só não sei se é algo primordial nesse momento. O governo, eu não me lembro bem, Gisele, trago depois no próximo debate, qual dos governos, eu tive até a honra de levar meu filho para conhecer, adquiriu um porta-helicópteros para defesa do nosso Atlântico Sul, do nosso Atlântico, da nossa fronteira com o mar, né, com o Oceano Atlântico. Que com um custo baixo, algo em torno de 500 milhões de reais para um porta-helicópteros é até baixo, né? E eu lembro que eu fiz um cálculo, escrevi até um artigo na coluna que eu tinha no site J, falando, vejam que curioso, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem de orçamento algo em torno de 10 bi por ano. Um porta-helicópteros custa 450, 500 milhões de reais. Vejam só o gasto burocrático que nós temos com o Brasil. E aí eu já entro no que eu ia falar na minha fala inicial. O salário base, piso de um professor no Brasil é de R$ 2.585. No Brasil, não. No estado de São Paulo. O piso estadual, R$ 2.500. Você sabe qual é o salário de um assessor da Alesp? O piso, R$ 6.500. O assessor parlamentar é 3 vezes mais importante do que um professor. Tem futuro, Gisele? Não tem. Tiago, com relação ao Atlântico Sul, queria só fazer uma colocação com relação à sua leitura. A minha leitura foi uma leitura muito mais de cooperação entre os dois países, com relação à troca de informações e de apoio das Forças Armadas. E aí, essa análise de base salarial... O americano falou aquilo, não falou? Mas que são... Para trabalhar para mim. São formas de leitura diferentes. Todo o contexto, se a gente fizer a leitura do contexto, há ali um indicativo de cooperação. Mas mais do que isso... De nós com eles, né? Dos dois, né? A cooperação do servo ao senhor. Tudo bem, há uma cooperação, essa visão, a gente precisa perder um pouco essa visão colonialista e justamente nos tornarmos mais autônomos. E aí, por isso que eu estou revoltado com isso. Exato. Com relação a isso, nós precisamos, então, fazer essa análise de o porquê dessa necessidade de aumento. Isso já foi objeto de discussão no passado, eu estava fazendo leitura justamente sobre isso. Em 2015 também houve uma grande discussão. O que aconteceu é que depois do regime militar, houve um recrudescimento muito grande do orçamento destinado às Forças Armadas e com o advento da Constituição de 88, depois da Constituição de 88, esse orçamento foi sendo reajustado para se aproximar justamente desta média mundial dos 2% do PIB. Nós não podemos nos esquecer que temos um país muito extenso e que temos um país que tem na Constituição a possibilidade de intervenções constitucionais das Forças Armadas pontuais para darem apoio, muitas vezes no restabelecimento da ordem em situações específicas que vivemos aqui. Então, precisamos entender por que 2% não é excessivo, temos visto a dedicação das Forças Armadas, precisamos só entender o porquê, a razão dessa necessidade, e havendo essa necessidade, é preciso que se destine sim, porque, de novo, Forças Armadas não são forças repressoras, elas são forças protetivas, elas estão atuando e sempre que são chamadas, elas respondem muito bem aos interesses do Brasil. Nos comentários que eu li sobre esse relatório, era uma matéria jornalística, estava muito bem justificado. Eu entendi, concordei até, eu não sei se aí é ato de governo, né?
se essa deve ser uma prioridade nesse momento, porque eu não cheguei à conclusão da urgência da medida, embora saiba que medidas muitas vezes podem ser urgentes em curto prazo, precisam ser adotadas agora para uma melhoria, a melhoria estar pronta, estar à mercê no futuro. Entendo plenamente isso. Desculpa, Tiago. Imagina, não. Exatamente, é a questão preventiva. Então, há uma suspeita, precisa de 2% do PIB, ou seja, desse acréscimo, justamente para estarmos preparados para coibirmos problemas futuros. Desculpa, só queria fazer essa colocação. Mas essa não é só essa observação. Exatamente. Então, precisamos entender, mas há a justificativa e, de novo, uma parte da justificativa é pública e a outra realmente tem que ser resguardada. Nos argumentos finais, nosso tempo está chegando ao fim. Gisele Soares, então, seu argumento final. O Brasil deveria aumentar o gasto com a defesa. Como é que você finaliza esse debate de hoje, Gisele? O Brasil deve, sim, aumentar o gasto com a defesa, desde que haja essa necessidade, desde que haja essa justificativa. O orçamento sempre é um grande desafio do Brasil e, neste momento especificamente, um desafio ainda maior. Nós estamos com uma flexibilização do teto de gastos. Infelizmente, por conta da pandemia, foi necessária a decretação da calamidade pública, ou seja, uma flexibilização tanto das regras de contratação, uma flexibilização das exigências das licitações, que são justamente aquelas exigências de controle para que não haja esse excesso de gastos, mas estamos no momento em que há um excesso de gastos. Há uma atuação bastante forte das Forças Armadas. Nós temos visto que as Forças Armadas têm sido chamadas para atuarem. Recentemente estão atuando, estão auxiliando no combate às queimadas na Amazônia. Houve até uma comoção e uma cobrança mundial por conta dessas queimadas na Amazônia. Então, este aumento justificado, ele é necessário, não é excessivo e nós precisamos, nesse momento, atuar e cuidar para que o nosso Brasil esteja protegido. Tiago Anastácio, os seus argumentos finais, os gastos com a defesa devem aumentar? Obrigado, Diego. Obrigado. Pelo debate. Obrigado, Gisele. Obrigada. Bom final de semana a todos. Acredito que é preciso analisar, é preciso ver se essa é uma prioridade. É óbvio que não é possível educação se não houver uma defesa do nosso território, da nossa soberania. Fundamental se mostra. Agora, nós precisamos analisar qual é a situação hoje do Brasil geopoliticamente. Se nós somos servos ou se nós somos senhores de nós mesmos. Creio que a maior parte da sociedade civil e a maior parte dos nossos militares, eles têm a ideia e têm um projeto de nação onde somos senhores dos nossos destinos e não servis de interesses internacionais. Eu acredito no Brasil, eu acredito numa nação. Eu ontem gostaria até mesmo de falar aqui, mas não me cabe nesse debate. Vi muitas coisas estranhas, um início de discurso diferente deste governo, porque agora não bastasse a cloroquina, também é para tomar o vermífugo. Gostaria também de falar, mas de forma mais extensa, que a queimada na Amazônia, em grande parte, é cometida por índios e caboclos, imputando-se a uma etnia um crime gravíssimo contra o meio ambiente, o que é uma barbaridade. Ambas essas coisas foram ditas pelo presidente da República, que parece não estar convalescendo de Covid, mas convalescendo de bom senso. Mas o ponto aqui é, precisamos defender o nosso país, a nossa soberania, as nossas riquezas, sim, porque nós somos muito ricos. A nossa natureza, a nossa nação, a nossa fauna, a nossa flora, a nossa capacidade de gerar energia boa, limpa, é algo que falta em todo o grande continente europeu. E o grande ponto que se coloca é, devemos defender isso? Devemos defender isso, porque essa é a nossa riqueza. Mas vem a pergunta consequente, para onde vai essa riqueza? Para onde se escoa essa riqueza? Com o que é gasta essa riqueza? É com a educação? Definitivamente não é. Tiago, definitivamente não é. Gisele, obrigado pelo debate. Um ótimo fim de semana para vocês. Obrigado, fim de semana. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial no YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio